Vamos lá, pessoal, iniciando então a entrevista coletiva com o treinador Matheus Costa. Primeira pergunta, João, da Rádio FEC. Muito boa noite, Matheus. Boa noite aos colegas presentes. Matheus, foi um jogo complicado por parte da equipe do Operário Ferroviário, apenas 160 passes, certo? Mas foi uma equipe que tentou no primeiro tempo e no segundo tempo, infelizmente, a equipe do Cruzeiro fez uma pressão ofensiva, mas não fez esse gol da virada, esse gol do desempate, podemos dizer assim. Na tua opinião, o que faltou para o Operário Ferroviário hoje, neste segundo tempo, para tentar fazer o gol da vitória e sair com 3 pontos aí de Sete Lagoas? Obrigado, Matheus. Boa noite, João. Boa noite a todos. Um jogo extremamente disputado, de muita briga e entrega, até pelas condições do gramado. Acredito que ele seja um dos grandes fatores da dificuldade em a gente trocar passe, porque era um jogo que a bola ficava muito viva, muita bola longa, muita disputa no meio de campo. Quem ficasse com a segunda bola era muito vertical em direção ao gol. Acredito que nós, no primeiro tempo, fomos superiores na partida, controlando mais a partida. No segundo tempo, a equipe do Cruzeiro teve mérito de fazer a gente ir para trás, né? Nós fizemos alterações procurando fazer com que isso não acontecesse, né? A gente foi abrindo mais o nosso time, colocando mais opções ofensivas, e o Cruzeiro teve mérito de fazer fazer com que a gente fosse para trás, né? Então, fico feliz que o futebol, num contexto todo, tenha voltado, né? O glamour da torcida. Hoje foi um jogo de extrema dificuldade, o Cruzeiro a 11 jogos de invencibilidade. Aqui estava com 100% de aproveitamento, nós fomos a primeira equipe a tirar pontos do Cruzeiro aqui em Sete Lagoas. Então, fico feliz pela nossa luta, pela nossa entrega. Infelizmente, não conquistamos a vitória, fizemos substituições para procurar fazer com que isso acontecesse, mas é muito válido esse ponto conquistado. E mais um motivo para a gente ficar feliz é que agora a gente tem o retorno do nosso torcedor frente à equipe da Ponte Preta, né? Então, hoje jogamos com torcida, eu já fico feliz porque tenha voltado, claro, com segurança. E agora a gente tem a oportunidade de estar ao lado do nosso torcedor. E a gente sabe que a gente se torna ainda mais forte do que o Germano Krieger, com a nossa torcida ao nosso lado. Beleza, Matheus, muito obrigado. Tenha um bom descanso e uma boa viagem a Ponta Grossa. Obrigado, João. Dudu Guimarães, Rádio Lagoa. Obrigado, Gabriel. Boa noite aos companheiros. Boa noite, Matheus. Depois de um empate heróico aí, né, em Sete Lagoas, um gol anulado no final, mas anulado justamente, né, para compensar o que foi o jogo do campeonato de 2020. Mas, Matheus, a minha pergunta para você é a seguinte: em relação ao 11 que você iniciou o jogo, né, o mesmo que você do jogo passado lá em São Luís contra o Sampaio Corrêa, qual foi a tua intenção, né, manter esse mesmo 11? E se não caberia um Rafael Longini ou um Alan, um jogador mais para encostar um pouco mais nos atacantes, Matheus, para iniciar o jogo de hoje aí em Sete Lagoas? Um grande abraço, Matheus. Obrigado, Dudu. Boa noite. Acredito que a gente fez um excelente primeiro tempo, Dudu, com todas as condições adversas aqui em Sete Lagoas. Teve uma equipe que jogou mais, foi a nossa. Quem controlou mais o primeiro tempo foi a nossa. Então, o Marcelo, mais próximo do Paulo Sérgio, conseguiu, quando essa bola chegava entre linhas, dar jogo. O nosso meio de campo teve bastante força para competir. Foi um pecado tirar o Vilela, mas a falta que ele fez, ele já poderia ter sido expulso. Então, com certeza, mais uma falta que ele fizesse no decorrer do segundo tempo, ele ia receber aquele segundo amarelo. Então, eu tive que compensar essa saída dele para a gente não ter inferioridade numérica na partida. E sabia que era um jogo hoje de muita pressão com base no nosso adversário, pelo que ele vinha fazendo aqui em Sete Lagoas. E com o retorno da torcida, que a gente também não estava acostumado. Então, pela primeira vez na Série B, eu consegui repetir a mesma escalação. Jogadores experientes, com bastante duelo, com bastante disputa. Hoje, já te fazendo mais uma resposta, não tinha a menor possibilidade, não era um jogo para o Alanzinho. Um jogo de muita briga, muita luta, de pouca qualidade técnica e muito vigor físico. Então, o Alanzinho, com certeza, ia ter muita dificuldade nesse campo aqui hoje, porque ia fugir das características do jogo dele. E daí a gente priorizou alguns atletas pensando em força, pensando em velocidade e pensando em jogo aéreo. Infelizmente, a gente tomou um gol hoje completamente em uma situação que eu imaginaria que a gente jamais tomaria.
foi numa bola longa de disputa de primeira e segunda bola, e a gente pôs uma equipe pensando nisso para ganhar a primeira e a segunda bola. Mas a gente teve muita força e tranquilidade para buscar esse empate. E como você disse, Dudu, talvez não, com certeza com o VAR no ano passado nós conquistaríamos ponto lá, e com certeza sem o VAR aqui talvez a gente não conquistaria esse ponto. Então, é dessas horas que a gente vê a importância da justiça no futebol com as condições do VAR. Então, parabenizar toda a equipe pela entrega, e ponto que pode se tornar muito válido no término da competição. Valeu, Matheus. Obrigado. Boa noite para você. Bom retorno a Ponta Grossa. Obrigado, Dudu. Boa noite. Joel, Rádio Itaí. Boa noite, Matheus. Boa noite a todos os colegas de imprensa. Matheus, uma guerra, na verdade, né? Um jogo extremamente difícil, interrompeu, né, a sequência de vitórias de um técnico multicampeão, né, que é o Vanderlei Luxemburgo, mas eu acredito, e fiquei feliz até, e nós comentávamos durante a jornada esportiva, que o Operário teve um processo de evolução. Ele evoluiu contra o Sampaio Corrêa, hoje também vemos que ele evoluiu mais. Acredito eu que a gramado também acabou atrapalhando. Mas o que eu quero perguntar para você é o seguinte: agora, voltando a jogar em Ponta Grossa, claro que eu pergunto para você, o Operário, ele voltou a, na verdade, adquirir forças, enfim, estrutura física, emocional, enfim, para voltar a vencer, porque, na verdade, são 4 jogos aí, ainda sem vitória, por mais que o empate hoje foi heróico, não é isso, Matheus? Sem dúvida, João. Eu faço das minhas palavras as suas, como você acabou de dizer. Jogo de muito vigor físico aqui. E nós conseguimos competir tanto quanto o Cruzeiro. E nossa equipe, muito elogiada pelo Luxemburgo. O Luxemburgo até conversou comigo antes da partida, no término da partida. A preocupação dele era imensa para essa partida de hoje. E a gente soube conduzir muito bem o jogo. Jogando contra uma equipe, não preciso comentar individualmente os atletas do Cruzeiro, nem o trabalho que o Luxemburgo tem, toda a história do futebol que ele tem. E nós jogamos de igual para igual, então a gente fica feliz por isso, por ter demonstrado isso, e que isso sirva de lição para nós. Infelizmente, as coisas nem sempre acontecem e como a gente espera, às vezes, em alguns momentos, fogem do nosso controle, e cabe a nós reverter essa situação. Então, tivemos 2 jogos fora, pontuamos 2 jogos e seguramos 2 adversários, tanto o Sampaio quanto o Cruzeiro, e agora é a nossa oportunidade, e a gente está revertendo essa situação. Tem 42 pontos em disputa ainda, tem muita coisa para acontecer. Cabe a nós encontrar o caminho da vitória agora, que isso nos sirva de lição, pontos desperdiçados, e que a gente não pode mais lamentar, a gente tem que olhar para frente. E a gente sabe que uma vitória agora, frente à equipe da Ponte Preta, a gente pode estar nos aproximando, talvez dando um grande degrau na tabela de classificação, para a gente estar continuando vivo nessa briga incessante, um campeonato muito equilibrado, como todos dizem, a Série B mais disputada de todos os tempos, e a gente sempre procurando estar na primeira página, que é muito importante, colocando o nome do Operário num patamar, talvez num cenário nacional cada dia maior, porque hoje nós temos daqui com todos elogiando a equipe do Operário, então a gente fica muito satisfeito com os comentários que vem fazendo, sabemos que não podemos contentar somente com o empate, talvez a gente um pouquinho mais de controle emocional no término da partida, com as peças que nós tínhamos em campo, a gente poderia buscar essa vitória. Faltou um pouquinho de tranquilidade, talvez, para no momento que a gente tivesse recuperado a bola, o Cruzeiro muito aberto, né, buscando a vitória, era um momento bom para a gente estar buscando essa vitória. Mas parabenizar a luta pela entrega dos atletas e agora saber que a gente tem um dever de casa frente ao nosso torcedor para a gente dar essa alegria a ele. Boa viagem de volta e um bom trabalho. Obrigado, João. Boa noite. Respeitando os setoristas, Marcos, da Rádio Clube. Muito boa noite, Matheus. Boa noite aos colegas. Matheus, você já falou sobre as polêmicas com a arbitragem, que apesar da demora para anular o gol, anulou de maneira corretíssima. Mas falando sobre o jogo em si, no segundo tempo a gente estava vendo aqui
um desgaste do Djalma Silva a partir dos 15, 20 minutos do segundo tempo. Pode corrigir a gente se estivermos errados, porque você estava ali do lado do Silva durante o segundo tempo todo. Mas você chegou também a perceber isso, esse desgaste do Silva ao longo da segunda etapa? E aí a pergunta é por que a demora em tirar o Silva, que saiu do campo somente aos 41, 42 do segundo tempo? Muito boa noite, Matheus. Parabéns pelo desempenho aí. Boa noite, Marcos. Marcos, percebi. Para mim foi uma situação que também estava analisando, estava pensando muito bem. Dois fatores me fizeram fazer com que a gente demorasse essa substituição. A primeira foi a situação do Rômulo, que o Rômulo acabou fazendo a função da lateral direita, ele sai do meio do campo para jogar de lateral direito, e o Rômulo não é um jogador de muita ultrapassagem e de explorar muito o setor ofensivo do Cruzeiro, ele é um cara que ficou mais posicionado. E o Silva tem muita força, sabia que de repente num duelo individual o Silva ia levar vantagem. Quando eu pensei em trocá-lo, ele acabou fazendo uma jogada individual aqui pela esquerda, ele ganhou esse duelo do Rômulo e fez um excelente cruzamento. E daí aquilo ali me fez fazer com que ele ficasse um pouco mais na partida, com a expectativa dele ter outra chance dessa, outra oportunidade de confrontar contra o Rômulo, porque eu vi que ele ia levar vantagem. E, paralelo a isso, era a minha última substituição. Então, eu gosto de esperar um pouco essa última substituição, porque em um jogo hoje de muita disputa, era a minha preocupação ter que tirá-lo aos, de repente, 30, 35, e eu não ter mais substituição, e alguém acabar se machucando, como foi no último jogo, ou alguém acabar sentindo cãibra ou desgaste e pedir alteração. Então, foi mais pela consequência de tudo que estava acontecendo, não só na nossa equipe, como também na equipe do Cruzeiro, como estava formatado. Muito obrigado, Matheus. Boa viagem aqui para Ponta Grossa e bom jogo na quarta contra a Ponte Preta. Obrigado, Marcos. Boa noite. Rodrigo, GE.globo. Obrigado, Gabriel. Boa noite, Matheus. Matheus, você tinha comentado que esses 5 jogos, né, começando por esses 2, Sampaio Corrêa e Cruzeiro, e os próximos 3 poderiam ser cruciais aí para o caminho do Operário. Como é que você avalia já esses 2 empates? Que balanço você faz? Como é que você também já projeta essa sequência com os próximos 3 jogos, 1 em casa e mais 2 fora depois? Continuar somando pontos. Vai ser jogos diferentes, porque agora teremos uma sequência contra equipes que estão numa situação diferente da tabela, de como estava Sampaio e de como estava Cruzeiro, vivendo um bom momento de 11 jogos de invencibilidade. Então, a gente tem que estar preparado. Cada jogo é uma história, cada jogo é uma estratégia. A gente tem que estar muito consciente do que o nosso adversário faz e do que a gente tem que fazer para buscar a vitória. E agora nós temos dias para nos prepararmos para buscar essa vitória diante da Ponte. E depois, muito poucos dias para o jogo que nós teremos fora. Então, aproveitar esses dias para recuperá-los bem e eles estarem bem conscientes de como a gente vai entrar em campo para buscar a vitória. Obrigado, Matheus. Boa viagem. Obrigado, Rodrigo. Boa noite. Rodrigo CBN. Boa noite, Matheus. Boa noite aos demais colegas. Matheus, mais um jogo sem vitória, né, do Operário na Série B do Campeonato Brasileiro, e tudo isso em um período onde a equipe teve pouco mais de 10 dias, né, sem jogos, para poder intensificar os treinamentos, e até mesmo na questão da logística. Essa mudança você enalteceu como até positivo, não é? O fato de não ter tantos deslocamentos amenizou no desgaste por parte dos jogadores. Mais esse jogo sem uma vitória acabou sendo mérito mais do adversário nos últimos jogos, né, impedindo um resultado positivo do Operário, ou o Operário não soube aproveitar esse momento maior de treinamentos e até mesmo um desgaste maior com viagem? Eu acho que nós não podemos interligar a relação de 10 jogos de treinamento com o resultado de hoje. Esses 10 jogos de treinamento é muito importante para o decorrer de toda uma competição, porque dificilmente nós teremos treinamento novamente nesse período. E o que fugiu do controle desses últimos 3 jogos foi a nossa derrota do Vitória. Nós não podemos achar ruim empatar em São Luís, empatar aqui. Equipes que estão no G4 não conquistaram esse feito. Então, tudo isso se torna adverso devido ao nosso último jogo em casa. Se ganha, a gente ia estar comemorando muito esses 2 empates. E não adianta a gente ficar afogando as mágoas do passado, nós temos que pensar na frente o que a gente tem que fazer agora para buscar a vencer, a reencontrar esse caminho da vitória, que é muito importante para nós. Então, hoje, nós temos que saber separar
o jogo a jogo. O jogo em casa, obviamente, a gente não ficou nem um pouco satisfeito. Esses 2 jogos, jogamos de igual para igual contra grandes equipes. E agora nós temos a possibilidade de retornar em casa com o nosso torcedor para buscar a vitória. É assim que nós devemos pensar. Obrigado, Matheus. Bom retorno. Obrigado, boa noite. Valeu, pessoal. Fechou. Então, daqui a pouquinho mando o material para vocês. Um abraço.